Olá, meu nome é Leandro Boneira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu blog. No vídeo de hoje nós vamos tratar das configurações necessárias para realizarmos o monitoramento do banco de dados SQL Server no Zabbix. Esse vídeo é uma sequência de um vídeo que eu publiquei há algumas semanas atrás, onde eu demonstrava os procedimentos necessários para fazer o monitoramento do banco de dados Oracle no Zabbix. Antes de iniciarmos as configurações necessárias, gostaria de ressaltar que esse vídeo não engloba as configurações do SQL Server, nem banco, nem as permissões de acesso ao banco. Tá? Eu já estou presumindo que você já tem um ambiente SQL Server configurado, instalado e em funcionamento. O que nós vamos ver nesse vídeo? O download e instalação do driver do SQL Server, a configuração do driver do SQL Server, a gente vai criar um ADBC para fazer a conexão do nosso servidor Zabbix lá no banco SQL Server, vamos fazer um teste de conexão e executar um select no shell do servidor do Zabbix e vamos fazer a configuração do monitoramento do Zabbix, né? Vamos criar um template de teste e vamos executar um select via interface web do Zabbix lá no nosso banco SQL Server. Todos os comandos, todos os links usados nesse vídeo, eles vão estar disponíveis na minha página, na descrição, embaixo do vídeo. Tá? Podem ficar tranquilos que vai estar tudo disponibilizado para vocês poderem fazer os testes necessários. Primeira coisa, nós vamos fazer a instalação de um pré-requisito que o cliente do SQL Server precisa para ser executado, que é o libgss3. É uma biblioteca de segurança genérica que ele necessita para poder funcionar corretamente. Então vamos instalá-la. Aptitude install libgss3. Instalado a dependência, agora nós vamos realizar o download e a instalação do SQL Server. Eu já vou deixar disponível aqui um link aqui na descrição do vídeo para quem está assistindo pela minha página, pelo meu site, um link para fazer download direto. Já vou disponibilizar o instalador do driver do SQL. Depois que a gente fez a instalação, vamos copiar ele lá para o nosso servidor, né, do Zabbix, e vamos realizar a descompactação. Beleza, descompactado, nós vamos acessar o diretório e vamos verificar. Primeira coisa, a gente vai no diretório lib64, tá? Para a gente poder identificar se existe ainda alguma dependência que está faltando para ele funcionar corretamente. Para isso eu vou usar o comando ldd no diretório lib64, na biblioteca do ADBC do SQL Server. Pode identificar, a gente pode verificar que não está faltando nenhuma dependência para ele. Então, a partir desse momento, a gente pode realizar a instalação. Eu vou limpar a tela aqui. Bom, agora a gente vai fazer a instalação. Para isso, eu vou usar o comando /installsh. O installsh é um script que está dentro do diretório do drive SQL Server, com o parâmetro de install, que é para fazer a instalação, e o "-force". O "-force" é simplesmente para o seguinte: se ele encontrar algum erro, ou se ele falhar na checagem de algum pré-requisito, para ele ignorar isso e seguir com a instalação. Tá? Vamos dar um Enter. Esses são os termos de licença, a gente tem que aceitar. Uma coisa muito importante, ele é case sensitive, então termos de licença, o yes tem que ser em caixa alta ou em letras maiúsculas. Caso contrário, ele vai entender que você não está aceitando. Tá? Yes, ele vai seguir. Tá vendo por que eu falei que era para dar um "-force"? Quando ele for checar a versão do Linux, será uma versão compatível com 64 bits, como esse instalador é para o Red Hat, e aqui eu estou usando um Debian 8, ele não conseguiu. Ali ele teria abortado a instalação. Como eu dei um "-force", ele ignorou e concluiu a instalação. Como é que eu testo se está funcionando? No primeiro momento, a gente só vai vai usar o comando sql cmd na própria máquina.
Se ele não der retornar nenhum tipo de erro, ou com a biblioteca, ou algum erro que não seja um timeout, porque a gente vai mandar ele conectar num SQL server, um SQL local. Como não tem nada instalado aqui, ele vai só cair por timeout. O comando é esse aqui, o SQL cmd -s, que é o servidor, localhost, para o servidor local. Ele vai ficar tentando conectar e depois de algum tempo ele vai retornar lá, login timeout expired. Então, ou seja, ele deu timeout e caiu. Beleza, eu sei que o meu driver está funcionando, meu DBC está configurado, por quê? Porque o próprio script já vai lá, ó, e já configurou o driver no arquivo dbcist.ini. Então, agora é só a gente fazer a configuração do ODBC, né? Eu já tenho o meu banco, o SQL Server configurado, é só configurar o ODBC e fazer os testes. Para configurar o ODBC, eu vou editar o arquivo /etc odbc.ini. Vocês podem ver que é um arquivo que está vazio e eu vou colar esse conteúdo nele aqui. Basicamente, o que está em colchetes é o nome do meu ODBC, a descrição, qual é o driver, é um driver do SQL Server 13, uma descrição básica, se ele vai fazer um trace e onde ele vai fazer o trace, o IP do meu servidor, tá? E a porta e a database. Eu vou salvar e sair. E agora como é que eu testo isso? Para testar é muito simples. Eu vou usar o comando isql. Vou dar um "-b" de verbose para ele jogar a saída da tela. O primeiro parâmetro que eu vou passar é o nome do meu ODBC, que é o L Moreira, que a gente colocou aqui no odbc.ini. O usuário, com privilégio para logar lá no banco de dados. E a senha desse usuário. Beleza, eu estou conectado no meu banco de dados. Eu estou conectado lá no meu SQL. Agora, eu vou rodar um select, tá? Lá nesse SQL Server, para a gente poder testar que está funcionando. Olha lá, conectei no banco, trouxe uma tabela, executei um select nessa tabela, os resultados foram para a tela. Agora a gente vai fazer a configuração, vou criar um template com esse select lá nos Zabbix para a gente testar. Agora nós vamos fazer a configuração do template, vamos criar um template e vamos associá-lo ao nosso host SQL Server. Vamos lá em Configuration, Templates, criar template, vou chamar ele de template SQL Server. Vou colocar ele no grupo de template, clicar em adicionar. Agora eu vou clicar em itens lá no meu template e vou criar um item. Vou chamar de teste SQL. O item é do tipo database monitor, tá? Username é o Zabbix. A senha é esse cara aqui. Eu vou chamar a descrição, eu vou colocar teste e o DSN eu vou chamar de L Moreira. A gente pode fazer isso tudo aqui também via macro, tá? Mas como é uma coisa muito simples, tá? Só para a gente testar o funcionamento, vou colar o select aqui, vou colocar que ele vai atualizar a cada 30 minutos. Vou criar uma nova aplicação chamada de teste DB. E ok, vou adicionar. Agora eu vou vir aqui em host, vou criar um host, vou colocar o IP do meu servidor do SQL, vou chamar de SQL JF01, vou criar um grupo chamado dbhost. Como o meu servidor está com o agente do Zabbix instalado, eu vou colocar aqui para monitorar pelo agente.
Vou vir aqui em Templates. Vou escolher o template que eu criei. Vou clicar em Add. Beleza, agora é só aguardar ele fazer o teste. Vamos aqui em Latest Data. SQL. E vamos aguardar. Beleza, aqui ó. Executei, tá lá. Eu estou conectado no meu banco SQL. Agora, existem vários templates na internet disponíveis de monitoramento do SQL Server, mas o ideal é que você faça isso com uma pessoa que conheça do SQL Server e principalmente do ambiente que você está monitorando. Por quê? Porque aí, com um DBA de SQL junto, vocês conseguem construir templates que sejam mais eficientes e que sejam de acordo com a realidade do ambiente que você está monitorando. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela presença, pela audiência e até o próximo vídeo. Dúvidas? Faça o seu cadastro no meu grupo do Facebook. Entre em contato comigo por e-mail. Assine a minha lista de e-mail e receba em primeira mão as minhas atualizações. Basta acessar o link news.leandromoreirati.com.br. Gostou desse vídeo? Curta! Compartilhe com seus amigos, assine a minha lista de e-mails e receba em primeira mão as minhas novidades. E não se esqueça, inscreva-se no meu canal do YouTube. A todos vocês agradeço pela presença e pela audiência e até o próximo vídeo.